Seja bem-vindo a mais um episódio do Ponto de Entrevista. Eu sou a Patrícia Trindade. E eu sou André Tissoni, e hoje o nosso bate-papo é profundo, sensível e até muitas vezes, para muita gente, é surpreendente. A gente vai falar sobre como sintomas podem vir de vidas passadas, Patrícia. Que demais! Vamos conversar com a Angélica, que desde 2013 ela atua como psicoterapeuta. E, gente, ela tem aí uma técnica que acessa memórias inconscientes de vidas passadas. Então, a gente quer saber tudo. Essa conversa vai ser demais. Angélica, muito obrigada pela sua participação no Ponto de Entrevista. É um prazer ter você aqui conosco. Eu que agradeço o convite de vocês. Para começar, vamos iniciar então. Você foi psicóloga por 23 anos, correto? E de repente decidiu traçar um caminho diferente. Explica um pouquinho por que você resolveu mudar a sua rota. Então, eu entendo que como se tivesse já algo como que planejado e eu não sabia, né? Mas antes de eu fazer a formação como terapeuta de vidas passadas, eu comecei a frequentar um centro que fazia cirurgia espiritual. Meu marido e eu, frequentando, decidimos fazer o curso nesse centro e começamos a trabalhar lá nesse centro. E justamente lá, uma pessoa nos falou desse curso. E eu trabalhando tradicionalmente dentro do contexto da psicologia, eu tenho a formação em psicanálise, né? Que eu fiz bem jovem. E aí, então, eu fui conhecer um workshop sobre essa técnica. E agendei uma consulta de captação psíquica, que é justamente com o que eu trabalho hoje. E nessa consulta, fiz 1, 2, 3... O terapeuta me falou: Angélica, por que você não faz o curso de formação? E aí eu comecei o curso de formação, fui na primeira aula, né? E sendo atendida com captação no curso, a captadora em estado alterado de consciência me fala: Angélica, você vai trabalhar mesmo com isso. Eu falei: mas eu não tenho quem trabalhe comigo, porque a captação pede 2 terapeutas trabalhando, né? Ela falou: quem vai trabalhar com você está na sua casa, é o seu marido. E ele nem estava fazendo o curso comigo. No próximo encontro, ele já passou a fazer parte do curso e nós nos formamos juntos. A partir dessa formação, então, não houve dúvidas. Eu me desliguei do Conselho Regional de Psicologia para trabalhar sem desrespeitar o Conselho Regional. Por quê? Porque vidas passadas não é algo considerado pela psicologia. Então, não é aceito como prática clínica. Então, eu me desliguei do conselho e passei a ser, então, psicoterapeuta ou terapeuta holística. E desde 2013, que é quando eu levei a carta para o conselho com a minha carteira de psicóloga, né? Foi, assim, um momento marcante na minha vida, porque já tinha 23 anos trabalhando, né? Eu levei essa carta e aí eu passei, então, a comunicar meus pacientes e comecei a atender de outra maneira. Comuniquei algumas pessoas, as colegas psicanalistas, psiquiatras que me encaminhavam pacientes. Então, eu sinto que foi um chamado de ordem, eu vou dizer, espiritual, considerando minhas vidas passadas, e desde então eu venho trabalhando mais feliz com essa técnica. E conta pra gente, em algum momento surgiu alguma dúvida ou você teve algum medo desse processo? Porque você falou assim, foi muito claro, né? Não tive foram dúvida. 23 anos, né? Sim, eu não tive dúvida, porque o processo da formação, do estudo que nós fizemos, dos atendimentos pelos quais eu passei e ele também, deixaram bem claro, assim, que esse era o meu caminho junto dele, né? E estamos, então, desde esse tempo. E eu já tinha, na adolescência, um conhecimento sobre questões espirituais,
Venho de uma família super católica por parte de pai e mãe, mas minha mãe começou a se interessar por as obras de Kardec, então eu comecei a ler na adolescência. Aí quando eu entrei na psicologia, eu deixei tudo isso de lado e foi só estudo, né? Mas eu já tinha vivências mediúnicas, muitas vezes, bem jovem. Então, eu já trazia, sabe, essas questões comigo, mas elas ficaram à parte. Eu tinha algumas vivências, mas consultório, psicologia, psicanálise, atendendo crianças, adolescentes, casais. Então, eu penso que eu não tive dúvida porque já tinha algo em mim que me conectava com essa proposta. Eu queria fazer 2 perguntas para continuar. Primeiro, eu quero emendar essa que você falou, que você teve que avisar os seus pacientes. Alguns desses pacientes chegaram a passar por consultas com você depois desse processo, dessa transição? Só 2 pessoas não ficaram mais no tratamento. Então... Os demais, todos ficaram e passaram por terapia regressiva e captação psíquica. São 2 atendimentos diferentes que eu faço, né? E só 2 pessoas foram embora, assim, logo depois. Uma pessoa estava há 10 anos comigo. E eu compreendi, porque a ideia para muitas pessoas chega a ser absurda. A ideia de que nós já tivemos várias existências, né? Ou o nosso espírito já esteve ligado a vários outros corpos físicos na matéria, experimentando situações em continentes diferentes, né? Até mesmo em outros mundos, soa muito estranha para muitas pessoas. Então eu compreendo e ficou tudo bem. E aí agora, a pergunta em si, você falou a palavra captação psíquica. Explica pra gente na prática o que seria e como isso funciona dentro do processo da sessão, né? A captação psíquica, como o nome diz, ela acontece uma captação do campo mental da pessoa que está sendo atendida, mas esse campo mental compreendido como tendo um conteúdo milenar. Então, eu faço a função de captadora, né? E o Fran, que trabalha comigo, faz a função terapêutica. Então, eu entro num estado alterado de consciência, eu fico sentada, eu me concentro, eu fico um pouco diferentona, né? E começo a acessar, visualizar e sentir até no meu corpo situações e começo a acessar uma pessoa que aquela pessoa que me buscou para fazer a captação viveu. Então, começo a visualizar cenários, paisagens, uma mulher correndo no meio do mato, fugindo de alguém. E aí eu começo a sentir essa mulher e ela começa a falar através de mim. Eu estou fugindo, alguém me ajude. E aí o Fran vai dando todo o suporte, se acalme, vamos ver o que está acontecendo. E o cliente está diante de nós e trouxe queixas para serem tratadas. E vou acessando. E o cliente vai dizer pouca coisa. Ele pode dizer só a idade, se tem filho, se é casado, se não é, a profissão, só. E o que ele quer tratar, né? Isso é suficiente. E aí eu vou acessando essas pessoas que vão falando uma por vez através de mim. E eu funciono como... existe uma descarga que é feita também no meu campo, de todo o pânico, por exemplo, desse caso que eu estou trazendo aqui, do medo, da angústia, e isso já acalma esse elemento consciencial que transita no campo da pessoa atendida, né? Essa que é a questão. E o Fran vai fazendo todo esse trabalho de acalmar, de esclarecer por que você está fugindo, e aí ela começa a contar, eu começo a ver as situações que antecederam essa fuga e toda a história, e aí ele faz toda a parte terapêutica. É muito interessante. E às vezes a pessoa nos interrompe e fala: eu não falei para vocês, mas eu tenho tido crises de pânico. E aí nós entendemos que essa personalidade está causando isso. Como eu sei que essa mulher é uma vida passada desse homem ou da pessoa que está sendo atendida? Todas as nossas personalidades têm um cordão que as liga à nossa nuca. Um cordão magnético. E eu foco nessa pessoa, o Fran dá um pulso magnético na minha nuca e eu tenho uma reação involuntária, um salto.
E aí eu sei que aquela mulher está realmente conectada a esse homem, né? E aí continua a história até que ela é acalmada, tudo é explicado para ela, que ela já não tem mais corpo físico, ela vê a morte física dela, porque às vezes ela nem percebeu que já morreu. Algumas nem sabem, estão fugindo até hoje, estão escondidas num buraco, estão no fundo do mar, num naufrágio. Então, o importante da captação é justamente esse resgate, esse esclarecimento. E aí ela é encaminhada para tratamento no mundo espiritual e eu visualizo aqueles que vêm buscar a personalidade. Vários tipos de pessoas. Às vezes precisa vir um padre, porque ela vai aceitar melhor. Às vezes vem um índio, às vezes vem um médico, vem um terapeuta, já veio criança, buscar a personalidade. Seguindo essa personalidade, vem outra, e outra, e outra. Então, numa sessão, são atendidas de 4 a 5 personalidades que relatam toda a sua história. E vêm personalidades também da vida dessa pessoa. Por exemplo, de repente, quem estava perseguindo essa mulher, o Fran fala, vamos chamar aqui quem estava perseguindo, então, você. Você vai ficar aguardando um pouquinho aí, a personalidade fica ali. E vem uma outra personalidade, e aí conta porque estava perseguindo, e nós vamos descobrir, de repente, que quem estava perseguindo hoje é o pai do cliente. Dá para saber disso em função do pulso na nuca, né? Então, a pessoa que está sendo atendida, ela vai ter uma compreensão de onde vem, dentro do que diz respeito a vidas passadas, os conflitos que ela está vivendo. E ela recebe orientações também. E aí eu entro com a parte da psicologia, da psicanálise, não tem como. Esse é algo que eu conquistei com muito estudo, muito tempo de prática, então eu faço orientações também em relação a familiares, relações entre pais e filhos. É isso que eu ia te perguntar. Surgiu essa dúvida, assim, entre tudo que você está falando, que várias dúvidas surgiram, mas uma dúvida muito latente. Quem está no convívio dessa pessoa, então pai, mãe, às vezes esposo, você consegue ter essa percepção também, não diria dessas vidas desse parente, mas de como isso está entrelaçado com aquele sofrimento daquela pessoa. Porque sempre vem atrelado, né? Às vezes algum problema familiar, algum problema no casamento. Mas aí eu consigo saber, porque daí vem uma personalidade da pessoa que está na vida de quem está sendo atendido. Por exemplo, vamos lá, agora veio uma outra dúvida aqui. Esses conflitos que a gente tem, que você tá vendo dessas personalidades de vidas passadas, correto? Sim. Muitas vezes essas pessoas com quem a gente tem conflito hoje, no agora, também estavam nessas outras... Não em todas, mas em muitas sim. E esse retorno sem fim é complicado. Nós estamos nascendo e morrendo dentro desse conceito de vidas passadas muitas vezes. Assim, o que a gente nota é que existe avanço, mas pode melhorar, né? Então, vamos voltando com as mesmas pessoas em muitas vidas e os conflitos diminuem pouco muitas vezes. Então, o objetivo dessas técnicas é justamente cuidar desses elementos conscienciais da pessoa que está encarnada hoje, para que parem de vibrar medo, ódio, desejo de vingança, inveja do passado na vida de hoje. E aí as relações ficam mais leves, os conflitos. Olha, nós temos resultados assim impressionantes, que as pessoas às vezes mandam mensagem na semana, 2 dias depois já tem mudança. Esses conflitos diminuem muito, as pessoas tomam decisões diferentes, porque esses elementos conscienciais é como se virasse uma chave nas personalidades múltiplas. Nós chamamos personalidades múltiplas as pessoas que nós somos em outras vidas, né? Então, é muito comum que mais nós tratamos na captação são relações familiares, vida profissional e saúde física, né? Problemas de saúde física também. Tem muitos acidentes do passado que causam
problemas de saúde hoje, e aí tratando a pessoa do passado, a dor vai embora, a melhora, as queixas, né, físicas melhoram, sempre também acompanhando a medicina tradicional, claro, né? Uma outra, só rapidinho, tá? pode. Eu fiquei bem curiosa aqui. Você é a pessoa que faz a captação, Sim. correto? Sim. Você consegue se lembrar de cada uma dessas personalidades que você acaba captando? Eu vou usar esse termo, mas eu não sei se é o correto. É correto que eu Você estou captando. lembra, você consegue recordar de todas essas Em que personalidades? momento, depois que passa a sessão? Isso, Não, porque eu me esqueço muito porque eu rapidamente. fico imaginando que se você É muita tivesse gente. isso, imagina quantas coisas ruins, né? Você às vezes poderia ter ficado na sua cabeça aí. Não fica. Eu me esqueço rapidamente. Acabou a sessão. Se o meu marido comenta alguma coisa, eu falo: nossa, você acredita que eu já não me lembro disso? Mas eu estou consciente durante o acesso, é importante dizer, eu estou consciente. Tanto que mesmo estando incorporada da personalidade, eu, Angélica, às vezes preciso perguntar algo para a pessoa. Por acaso, você passou por alguma situação assim? A pessoa fala sim. Então aí a personalidade está aqui, mas eu também tenho essa condição de falar. E quando termina respondendo você, eu me esqueço rapidamente. E você citou de 4 a 5 personalidades. Por sessão, Isso às vezes muda em se a 6. pessoa faz mais de uma sessão ou não? Ou geralmente Normalmente as pessoas fazem uma sessão ao mês, a cada 20 dias, como uma terapia. Mas ao invés de ser semanal, a pessoa vai uma vez a cada 20 dias, 30 dias. Então vem outras personalidades. E aí a pessoa começa a tomar atitudes diferentes, tem pessoas que mudam de área de trabalho, porque por tudo que acontece na captação, que é assim, traz uma lucidez, uma clareza, e aí a pessoa se liberta porque desejava trabalhar em outra área, mas não se autorizava. Nós não vamos dizer para a pessoa fazer nada, nós atendemos as personalidades. Se eu capto alguma coisa independente das personalidades, eu comento com a pessoa, porque eu sou sensitiva também, então às vezes vem uma informação para mim: olha, você precisa tomar cuidado com tal situação, ou aí não é a personalidade que está falando, sou eu. Olha, tem uma pessoa próxima a você, eu às vezes descrevo a pessoa e digo: fique atenta a essa pessoa. Aí a pessoa fala: eu já sei, sabe o que ela já me fez? Então, cuidado, né? É um cuidado redobrado agora. Um cuidado redobrado, né? Nossa, eu tô aqui. Eu tô em choque. Eu também. É muita informação. Por isso que eu falei, eu quero muito passar por essa sessão, não tô entendendo. E o que você acha que essa captação não revela que na psicologia tradicional, digamos assim, uma sessão tradicional, não vai conseguir acessar? E aí eu acho que eu queria te perguntar uma outra coisa, porque eu fiquei muito curiosa agora pensando nessas personalidades. Você acessa essas personalidades de acordo com a queixa da pessoa. Então, por exemplo, a minha queixa, por exemplo, for ansiedade. Você vai acessar as personalidades a partir desta queixa? Ou Isso. pode vir outras personalidades de outras coisas também que estão acontecendo com aquela pessoa? As personalidades virão a partir da queixa, mas mais questões aparecem, não só causas da ansiedade no acesso. E a pessoa vai identificando, porque nós estamos tratando a ansiedade, aparecem outras questões, ela fala: eu tenho isso também. Nossa, eu também lido com isso. Então, vai englobando outras questões que a pessoa muitas vezes nem comentou, ela nem sabia. Eu tenho exemplos, não sei se ajuda, se eu der exemplos. Por exemplo, nós atendemos uma pessoa, uma senhora, e tem um outro elemento que é acessado na captação. Nós chamamos subpersonalidades. Qual a diferença das personalidades múltiplas? As subpersonalidades são partes nossas da vida atual com idade menor que a nossa. Então, uns 5 anos, na gestação,
com 15 anos, né? E elas vêm e falam. E a pessoa se reconhece. Às vezes eu nunca vi a pessoa e eu tô falando coisas que ela pensa e que eu não sabia, porque é uma parte dela que eu sintonizei e que precisava falar, porque teve um trauma aos 15 anos, enfim. No caso dessa senhora, eu comecei a perceber um bebê que eu era um feto, eu estava como um feto e não queria nascer de jeito nenhum. E eu ia falando com o Frei, olha, ele não quer nascer. É um feto, ele tá triste, tá com muito medo, tá descontente de ter que voltar, não quer nascer. E aí o Frei foi e tal. E aí essa criança nasceu, precisou de fórceps e demorou, enfim. E essa cliente em silêncio. Quando socorremos esse feto, nasceu, e aí é levado para tratamento nas câmaras do mundo espiritual, para depois chegar na idade dela e ser acoplado a ela. Quando terminou o atendimento desse feto, ela disse assim: meu parto foi terrível, demorei demais para nascer e foi usado fórceps. E aí ela começou a entender o porquê de muitas questões que ela vinha tratando a partir do acesso dessa subpersonalidade, que ela era ela mesma. Então, as personalidades e as subpersonalidades vão trazendo aquilo que está no campo da pessoa e que precisa ser, de forma até emergencial, cuidado e atendido, né? Tem muitas situações, assim, fobias em criança, o resultado é bem rápido, porque crianças nós já observamos que reagem rapidamente. Então, atendemos 2 casos especialmente que ficaram marcantes, que fobia de cachorro, e a criança não podia nem do outro lado da rua ver um cachorro que entrava em crise. E aí atendemos, e mortes, caçador, vida de caçador morto por lobo. E o caçador estava deitado, como se até agora ele tivesse paralisado, e o lobo com a boca aqui, ele achando que o lobo ainda estava aqui, mas o lobo já tinha... Tratamos essa personalidade, esse homem foi cuidado, né? Então existe toda uma colocação de magnetismo na personalidade, porque eu sinto a dor, também tem essa, eu sinto náusea, se a personalidade está com náusea, dores, tudo. Então, se você teve, às vezes, uma morte ou algo muito ruim nas vidas passadas, você carrega esses sintomas para a vida agora. Alguns, não todos, senão nós não suportaríamos, mas muitos sintomas as pessoas trazem, e aí é acessado. Nesse caso era uma fobia, então o mais importante era acalmar esse homem e tirá-lo dali. E 2 semanas depois, a mãe manda uma foto para nós do menino, assim, abraçadinho com o cachorro. E aí, a mãe não acreditava, porque nós tratamos ataques de animais grandes, especialmente lobos, em vidas passadas. Então, fica um registro forte e a pessoa pode estar em contato. Por exemplo, se a mãe desse homem ou a esposa é a mãe de hoje, só por estar no mesmo núcleo familiar, reativa a questão do caçador morto pelo lobo, entende? Ativa as memórias do passado. Nossa, o que entorno coisa. também ativa, né? O grupo familiar que já esteve no passado, se foram inimigos, então... Nossa, vários gatilhos ali. Exatamente. E quais são os principais sintomas que aparecem, né? Os da maior queixa dos seus clientes? Que nós mais temos atendido é ansiedade, quadros de ansiedade. Acho que a gente é o que mais escuta aqui, né? Dificuldade financeira por conta de votos de pobreza que nós fizemos em outras vidas. Nossas personalidades, né? Houve muito voto de pobreza no passado. Ah, Monges, franciscanos. Pra amiga, Por quê? A gente precisa trabalhar isso, amiga. Não. Então isso é muito solicitado. Eu não aceito, não quero.
Não, então é isso, amiga. Eu acho que pode ser isso. A gente vai conversar com a Angélica monge. depois. Pode ser isso. Oh, meu Deus. Poxa vida! É. Aí, amiga, você tava reclamando comigo semana passada, questões financeiras, a gente abre aqui tantas coisas da nossa vida, por que não? Tá tudo lascado aqui. Por que não? Mas, então era isso, então. Tá aí. Também, não só, mas quando a Votos de pessoa... pra quê? a pessoa fala, olha, eu já mudei diário, eu faço isso, eu faço aquilo. Pra que isso? Vamos abrir o campo e ver o que é, né? Nós nunca sabemos o que vem. Aí vem um monge assim, não, eu não posso. E começa a falar, não posso ter nada, olha, eu tô até descalço. Você não começa a pode o quê? contar. Aí eu começo a gritar com a personalidade, o quê? Aí ele, tem, aí pode sim, ele precisa. volta. Então ele precisa entender a situação atual da pessoa, né? Que tem Que o conta pra café pagar. tá R$40. Exatamente. Volte sim. Naquele tempo não tinha combustível, tem que pagar combustível, enfim, né? Aí ele tem que entender. Não, triste. o monge tem que entender que com R$40 o café não tá dando pra fazer voto de pobreza em 2025. Exatamente. Condições. Esse é um tema bem frequente, vida profissional e financeira, relações familiares, ansiedade, né? São as principais. E desentendimento entre pessoas, né? Isso é muito. Porque geralmente a gente entende que esses desentendimentos entre perdão, entre pessoas também está relacionado provavelmente a desentendimentos deles nas vidas passadas. Nossa, assassinatos seguidos, né? Várias vidas, uma pessoa matou a outra, aí hoje vem como pai, como mãe, como irmão. Nossa, isso é muito pesado. Aí a energia das nossas personalidades, de algumas, dependendo de onde eu nasci, a minha atividade profissional. E se tem uma pessoa que foi um assassino ou que me feriu de alguma forma em algumas vidas e está na minha casa, você sente. Repele. Isso tem um pouco de relação com aquilo que a gente costuma dizer. Ai, aquela pessoa não me bateu. O santo não bateu. Não me desce. Sim, Às vezes a pessoa nunca nem falou com você. Não tem como você ter exatamente. uma desavença com aquela pessoa, porque não teve contato. Mas não Mas me só desce. de você olhar pra pessoa, a pessoa olhar pra você, aquilo não dá certo. Exato. E a gente às vezes não entende. A pessoa fala, o santo não bateu e tal. Isso tem relação. Então. A gente nunca pode, eu penso, nesse campo do psíquico, não dá para afirmar tudo 100%. Sim. Mas existe uma grande parte, né, dos desentendimentos e dessa coisa que a gente fala, não bateu, meu santo não bateu com dessa pessoa, tem muito frequentemente tem material de vida passada para ser acessado e trabalhado, e aí é impressionante a relação que se modifica. Não é que as pessoas vão ficar super amigas, mas o desconforto diminui muito e a pessoa atendida, ela consegue encontrar outras maneiras de lidar com a situação, porque ela adquiriu um conhecimento do passado e ela transita de um outro jeito no vínculo, né? Tá, e agora só pra voltar na parte do dinheiro. O que a gente faz pro caso se a gente tem um monge do nosso lado que fez voto de pobreza? Como que a gente vai trabalhar isso no caso que você tem dificuldades financeiras e é identificado que lá tem alguma questão? Olha, eu vou dizer que todos nós, em algum momento, fomos franciscanos, monges, fizemos esse tipo de voto. Então, independente da captação psíquica, é possível você fazer decretos, né? Onde você vai dizendo coisas. Por exemplo, eu vou falar aqui agora, assim, sem pensar muito. Eu compreendo a existência de partes minhas que fizeram voto de pobreza, mas eu renuncio nesse momento a todos esses votos, eu quebro e rompo todos esses votos e me abro para a abundância, para a prosperidade. Anotei. Que Vou anotar aqui. vocês sejam encaminhados. Ela vai anotar mesmo. Que vocês sejam encaminhados e tratados, fiquem bem, mas a minha vida hoje é muito diferente da de vocês. Então eu me liberto agora
desses votos. E é possível pedir também, assim, né, que eles sejam tratados, né, que sejam tratados pela espiritualidade, esclarecidos. Aí no caso do tratamento, né, da captação psíquica, você faz o tratamento dessa personalidade? Aí eles vêm falando, contando, ai, tá frio, mas eu não posso calçar nada nos pés, porque eu não posso ter nenhum calçado. Ai, daí o Fran vai conversando, vai falando, vai, né? Até eles perceberem assim, olha, essa vida já acabou, perceba o seu desencarne, como é que foi? Daí ele vê. Ai, eu caí numa escada, fiquei acamado 3 dias e parti. Então, você já partiu, você não precisa estar mais nessa condição. Você vai ver amigos do seu lado agora, eles vão te ajudar, você vai começar uma nova vida no mundo espiritual, tal. E aí, essa personalidade, ela sai daquele campo onde ela decretou esse voto e ela tem que cumprir, mesmo que seja sofrido. E mesmo que não tenha sido sofrido, a nossa vida é outra, então a personalidade precisa entender isso e seguir o rumo e, enfim. Por favor. Por favor. Né? Eu queria te fazer uma pergunta muito pessoal agora. O que mais te convenceu ou que te marcou ali, que você realmente teve assim a certeza de que nós já vivemos outras vidas? Eu queria esse relato da tua parte. Sim. Eu falei um pouquinho no começo, né, que eu tive contato com a obra de Kardec. Aos 14, 15 anos eu comecei a estudar isso, mas assim, por curiosidade. E aquilo que eu li fez muito sentido para mim. Aquilo se afinou com a minha pessoa de uma tal forma, assim. Então, eu sempre considerei, eu não sei nem explicar, mas eu sempre considerei aquilo como fazendo muito sentido. Na época, eu era católica ainda, mas eu comecei a questionar tudo isso. E o que me fez, em relação a vidas passadas, é porque, eu até citei no início, já tive algumas vivências fora do corpo, né? Então, eu acessei bem jovem, eu tinha uns 25 anos, né? E eu falava com entidades fora do corpo, ajudando, esclarecendo. E aí eu recebia também informações sobre a questão de vidas passadas, do apego ao lugar onde a pessoa viveu, né? Eu morava numa casa e uma noite eu fui para a cozinha fora do corpo e tinha um moço, um escravo na minha cozinha com 2 senhoras ao lado e ele estava perdido ali, muito mal, muito sofrido, mas não saía daquele lugar. E aí eu conversei bastante com ele e elas amparando ao lado dele, fazendo um amparo, e ele foi levado. E eu comentei isso com pessoas próximas ali, né? Amigos dali da vizinhança, e tinha um senhor que sabia que essa região ali houve fazenda de escravo. Então, essa situação da vida continuar, das personalidades continuarem, né, ficou muito forte para mim. Então, essas vivências me ajudaram, ou contribuíram para que eu acreditasse e visse muito sentido nessa questão de que uma vida só seria muito estranho. Essas vidas trazem aprendizado, ao mesmo tempo existe um aprisionamento nessas várias vidas. Nós precisamos começar a, no meu entendimento, sairmos dessa roda do karma que é chamada, né? Tem que ficar pagando isso, pagando aquilo. E nós trabalhamos com a intenção de ampliar a autoestima das pessoas atendidas para que elas possam se cuidarem mais e viverem melhor e pensarem por si mesmas, se querem também voltar ou não. Então, essa é uma ideia que eu não sou espírita, né? Eu sou espiritualista. Então, para o espiritismo é necessário a volta e volta. Eu não estou discordando totalmente, mas temos entendido que são muitas e muitas vidas. E por quê? Por que é tão difícil
encerrar esse ciclo e nos libertarmos dessa volta para a matéria e podermos viver no campo espiritual, nos dedicarmos a experiências, aprendizados nos campos espirituais, né? A gente volta por questões do tipo, a gente ainda não aprendeu as lições que a gente As deveria? lições, e também tem a ideia que tem que pagar o que você fez, os erros, né? Isso eu sinto que ia ser muito pesado. E cada vida você vai tropeçando de novo, tropeçando de Exato. novo, e aí você vai só aumentando o seu... É o Isso. karma que a gente fala? O karma, porque eu entendo o seguinte, aí eu peço uma ajuda aí para psicologia e para psicanálise, né? Quanto mais a ideia de dívida, de devedores nós tivermos, mais baixa fica a nossa autoestima. Mais nós vamos nos submeter a situações negativas. Isso na psicologia também é trabalhado. Quanto nós trabalhamos com a pessoa no consultório para que ela se proteja de pessoas tóxicas, de situações nocivas. Para isso ela precisa se gostar muito mais. O mesmo vale para a questão da reencarnação. Quanto mais uma pessoa se sentir já liberta de muita coisa, olhar para tudo de positivo que ela tem realizado na vida atual, se perdoar mais, ela fica mais propensa a não ter que voltar, a poder escolher. E quanto mais autoestima uma pessoa tem, se a questão é ser bom, eu penso que nós temos essa proposta, né, de sermos melhores pessoas. Se a questão é essa, qual é o remédio para isso? É a autoestima legal. Porque quem está bem consigo mesmo não vai perder tempo prejudicando o outro, não vai fazer falcatruas, não vai ferir o outro de forma alguma, porque vai se sentir mal. E se eu gosto o suficiente de mim, eu não quero me sentir mal, eu quero estar bem. Então, o nosso trabalho ele visa muito essa proposta, tanto com as personalidades também. Se perdoe, isso já passou, olha, isso já faz muito tempo, isso já acabou, você está se judiando até agora, você merece acolhimento. Então, esse trabalho tanto com os clientes como com as personalidades para que nós melhoremos como pessoas. O antídoto, eu repito, eu sinto que é a autoestima em dia. E agora entrando um pouquinho no tema de relações, de família, casal, eu queria até, eu acho que é um tema importante que eu vou pular um pouquinho aqui, porque você já falou um pouco da sua história, né, dos casos que mais te marcaram, então eu já vou para esse campo aqui que a gente fala das famílias, dos familiares de casal. Como que as famílias e os casais lidam com o fato de descobrirem isso, né? Que às vezes já existiam esses conflitos aí nessas outras vidas. E como que eles lidam e recebem e acredito que tenha que fazer algumas mudanças, né? Nesta vida de hoje. Sim, quando um casal, por exemplo, procura essa ajuda, eles querem avançar no relacionamento, eles querem cuidar e melhorar o relacionamento. Então, eles ficam sabendo desse passado. Às vezes a sessão é até um pouco engraçada, a gente ri um pouco junto das situações que aparecem. E esse casal começa então a ter uma noção do que foi vivido no passado e eles estão repetindo. Então a surpresa nem é o fato de descobrirem que um já foi mãe do outro, pai do outro, foram irmãos, mãe e filho. Isso eles já vêm preparados para saber, mas eles começam a prestar atenção no que eles estão repetindo de novo. Um modo de funcionar psicologicamente que machuca o outro, que ofende. Estão ainda cobrando uma dívida de outras vidas através de atitudes negativas hoje. Isso é o que mais impacta os casais, mas ao mesmo tempo é muito importante, porque aí eles começam então a prestar mais atenção nisso. Eles voltam para outra sessão, acessam mais vidas. Tem a orientação daí, que eu faço a orientação. Isso é em conjunto? O casal vem e trata o relacionamento de casal. Às vezes vem a mulher
e trata o casamento, porque ele, o marido não quis vir, não quer saber, mas ela quer. Ela vem e trata sem saber se vai continuar ou se vai resultar, por exemplo, numa separação. Mas ela busca tratamento para ela. As mulheres são as que mais procuram ajuda psicológica. Sempre o número de sempre, mulheres nos consultórios Escuta muito isso. É é verdade. o número maior de mulheres. Então, as mulheres às vezes vêm sozinhas e cuidam do relacionamento. Mas já atendemos vários casais e é muito interessante. Eu fiquei curiosa para saber se já aconteceu de um casal em vidas passadas também ter vindo como casal. Muito. Sério? Sim. Gente, olha que destino, né? E casais separados, que se separaram hoje cada um tem uma pessoa. Aquela pessoa do antigo casamento já fez parte da vida da pessoa, com Em certeza. outras vidas, sim. Que coisa, né? A gente não larga, né, esses embustes da vida. Aí tem períodos que ficamos afastados de um grupo com o qual nós já reencarnamos inúmeras vezes. Aí muda o grupo e aí reencarnamos com uma turminha mais distante e assim vai. Nossa, gente, porque eu fico me questionando, com tanta gente no mundo, você casa de novo com a mesma pessoa. É por questões de afinidade, de aprendizado, que Tudo isso. Tem várias causas, né? Nossa, é bem. Eu tô aqui, a cabeça tá assim. Vou fazer mais uma pergunta, então. A captação psíquica, ela é muito boa, importante, né? Pra você tratar sintomas, né? Por exemplo, fobias. Mas eu queria saber sobre traumas. Ela também trata traumas? Porque traumas a gente sempre associa com coisas que a gente viveu, que a gente experimentou em algum momento da vida e criaram ali um bloqueio. Sim. Isso também a gente carrega Das vidas passadas. Isso. Sim, especialmente o que aparece são as mortes violentas, as fugas, as doenças graves, a perda dos pais na infância. Vem a personalidade da criança. Aquela pessoa que tem medo da morte de forma absurda. Mas também a captação psíquica trata traumas da vida atual, que são as subpersonalidades, como eu citei o caso do feto que não queria nascer, a parte da própria cliente hoje, né? Então, sim, a captação psíquica trata os traumas e toda a fala terapêutica dele, todas as questões que ele vai fazendo, colocam as personalidades para pensar, para refletirem, coisas que elas não tinham percebido antes. Isso faz uma mudança interna, né? E a personalidade às vezes fica chocada, né? E quando você tem, claro, a gente já tem várias personalidades, eu já entendi isso. E aí você faz o tratamento dessas personalidades, elas vão embora ou elas continuam aqui com você? Elas são encaminhadas, são levadas por servidores, por técnicos, enfermeiros, médicos, psicólogos, senhorinhas vêm bastante. Elas são levadas para tratamento, para tomarem um outro rumo, para aprenderem, para serem cuidadas, porque quem vem na sessão não está bem. Então, algumas precisam ficar internadas, deitadas, acamadas. Então, elas são levadas. E depois elas vão ver o que elas vão fazer no mundo espiritual. Isso vai ser combinado com equipes, né? Mas elas também têm acesso a nós. Então, eu posso ter uma personalidade minha que se aproxima de mim de vez em quando, até para me orientar. Isso é importante dizer, porque nós estamos falando, né, eu estou colocando as questões mais difíceis, mas nós temos as personalidades mentoras, que são personalidades que estão numa condição muito boa, são muito capacitadas, são boníssimas, e elas nos ajudam. Então eu posso ter uma personalidade que me ajuda a ser terapeuta. E é uma parte minha mesmo, né? Nossa, que legal! Sim, isso nós detectamos na captação. Por exemplo, se a gente é mais intuitiva,
também pode ser uma dessas personalidades? Pode ser uma personalidade te alertando e é uma parte sua mesmo te ajudando. Muitos, né, dentro desse meio espiritualista, muitos mentores de médiuns em centro, muitos mentores que nós temos são partes nossas mesmo. Então, quando a gente descobre isso, porque a gente sempre se vê abaixo, né? Como assim? Então, eu tenho uma parte assim, né, tão capacitada, que trabalha, que tem muito conhecimento, isso fica até estranho, mas sim, como a gente descobre isso? Pelo pulso na nuca. Que a personalidade está falando através de mim, mentalizo, vem o pulso, eu tenho um choquinho que é incontrolável. Então dá para saber que aquela personalidade que está falando ali tão bondosa, tão inteligente, é uma personalidade da própria pessoa. Nossa, gente, eu fiquei muito curiosa para saber, sabia? Quem que fica no meu ouvido falando as coisas? Ai, não que tenha, mas assim, sabe? Quem será? Eu fiquei muito curiosa. É muita informação. É bastante informação. Mas eu fiquei aqui curiosa também para entender como você lida com os casos de pessoas que têm um pouco de resistência, né? Eu imagino que você já comentou isso no início da nossa conversa, que realmente existem pessoas com a resistência de compreender, né? Essas personalidades, essas outras vidas. Sim. E isso acontece, assim, eu acredito que quem já está com você em processo, né, terapêutico já vem ali entendido de que, né, isso é possível. Mas existe alguém que fica ainda receoso para receber essa personalidade, essa orientação? Como você lida com isso? Que eu acredito que você tem ali que ponderar também, né? Então, se uma pessoa ficar muito desconfiada ou com medo, ela acaba nem vindo para a sessão. Às vezes vem um familiar e fala, olha, eu vou fazer o tratamento porque ele não quer vir, ele aceita que eu faça, mas ele não quer vir, então e existe muito medo, não é nem só não acreditar, existe muito medo. Então, a pessoa que fica muito desconfiada, que não acredita, ela não comparece, é muito raro. As pessoas que nós atendemos nesses últimos 12, logo quase 13 anos, elas que vêm ao consultório, elas já sabem do que se trata, elas estão afinadas com a proposta. E aí o resultado também é mais efetivo e mais rápido, porque a pessoa está muito antenada, ela presta atenção em cada palavra, ela acompanha, ela sente coisas. Tem pessoas sensíveis que começam a sentir coisas na sessão, assim. Mas os que não se afinam, não acreditam, estão com medo, eles não comparecem, o que eu entendo que é absolutamente normal, né? Porque tem que estar muito aberto, né? Para poder aceitar. E às vezes as pessoas... Você já percebeu muitas vezes que as pessoas vêm já num momento de desespero, assim, de não sei mais, já tentei de tudo. Sim. Olha, eu não sou espírita, eu nem acredito, na verdade. Desculpa eu falar, mas eu não acredito. Mas sabe, já falaram desse tratamento, eu não tenho mais o que fazer, então né? E aí a pessoa vem e daí ela vai entendendo, o medo diminui, desaparece, até porque não é uma sessão assustadora, não é nada que a pessoa tem vontade de sair correndo. Então, aí ela vem, porque a dor está num nível e o cansaço está num nível que a pessoa se rende, vem, e aí ela pode, então, aproveitar, né, dos resultados da técnica, entender a técnica. Eu sei que não tem muito a ver com religião, né? Mas a gente vive um país onde as pessoas, elas têm religiões diferentes. Pessoas de religiões diferentes que frequentaram foram lá e se surpreenderam, por exemplo, com... Sim, tem um caso, nossa, você falou, eu me lembrei dessa pessoa. Um homem, né? Ele veio evangélico, né?
mas estava começando a querer entender o espiritismo, mas é evangélico. E aí na sessão ele trouxe queixas X e eu comecei a acessar uma briga entre dois homens e um homem o empurrou num poço e ele acabou morrendo lá dentro. E aí eu disse para ele assim, olha, essa pessoa que te empurrou, ele está próximo de você. Eu nem sabia se ele tinha irmão. Eu sabia que ele era casado e tinha filhos. Tá próximo de você essa pessoa. Daí eu recebi o que empurrou, veio para falar. E o Fran, eu falei assim, olha, você tem irmão? Ele falou, eu tenho um irmão. Eu falei, eu sinto que é o seu irmão. Aí o Fran deu o pulso, eu senti o puxão. E era o irmão dele que tinha empurrado esse cliente num poço numa vida passada. Aí o cliente vira e fala assim, eu não acredito. Eu já tive muitos problemas com esse meu irmão. Nem foi isso que eu trouxe para o tratamento e apareceu. Então isso é verdade mesmo o que vocês estão fazendo, porque vocês nem sabiam que eu tinha irmão, que eu tinha problemas com esse irmão. E olha o que aconteceu com a gente no passado. Então esse caso ficou muito marcante para mim, porque, né, eu não estava esperando. Sim, porque tem toda, né, uma ruptura, né, de uma descrença, né, de um ceticismo ali da prática. E para ele deve ter sido, assim, uma coisa surreal. Sim, sim. E aí foi uma pessoa que ficou muito tempo e muito querido, inclusive. É um casal, né, muito queridos. Nossa, que legal, que legal. E eu fiquei sabendo aqui, né, pelas nossas conversas, as últimas conversas, que você vai ministrar um curso Ah, sim. captação psíquica. Em junho, em Campinas, nós já fizemos workshop mês passado. E em maio, né? E agora em junho começa o curso, aos sábados, quinzenalmente aos sábados em Campinas. Nós vamos formar terapeutas de captação psíquica. Nossa, que legal. Sim. E como que vai ser? Já tem fila de espera? Como que tá o processo? Então, as pessoas já estão inscritas, nós estamos abertos para mais inscritos, né? Não muitos, mas temos algumas vagas. E quem se interessar, não precisa ser terapeuta. Eu ia perguntar isso, o perfil dessa pessoa, tem algum perfil? A pessoa pode sentir interesse em trabalhar com cura, com terapias, mas ela pode ter uma profissão totalmente diferente disso e começar a trabalhar com isso. Que é o caso do meu marido, que começou a trabalhar com isso e tem uma atividade profissional também diferente disso. Ah, é diferente? Sim, mas ele trabalha há 12 anos, porque era para ser o parceiro aí, né? Então, esse curso, a pessoa que ouvir todo esse conteúdo e sentir vontade de conhecer mais, pode entrar em contato. O curso vai começar dia 7. Mesmo que a pessoa não consiga estar presente dia 7, porque está bem pertinho, pode vir no próximo encontro, se houver interesse. E que recadinho que você passa para as pessoas que estejam nesse momento, às vezes, de dor, de não sabe para onde mais pedir ajuda, socorro, muitos bloqueios, muitas questões que eles não entendem de onde vem isso? Que recado que você passa? E para essas pessoas também que muitas vezes preferem não acreditar, né, ter resistência e não vão descobrir às vezes que podem estar se curando, né? Se estarem abertos a isso. Então, eu posso dizer para essas pessoas que procurem se abrir, não necessariamente para a captação psíquica, mas que possam se abrir e conhecer mais de tudo que hoje existe, de técnicas e recursos para cura, para melhora do estado emocional, mental e espiritual, né? E eu recomendo muito o contato consigo mesmo também. Porque uma pessoa pode estar nos ouvindo e não se afinizar com esta proposta, mas ela pode se recolher mais vezes,
entrar em contato consigo mesma e pedir ajuda, porque a gente chama de eu superior, que é Deus em nós, que é a fonte criadora em nós, a nossa parte divina. Então, esse é um recurso que todos nós podemos fazer, que é bem interessante. Pedir, me mostra o caminho. Qual é o caminho para eu sair dessa situação? Meu eu superior, me mostra a solução para essa problemática. E a solução é mostrada. Ou cai alguma coisa na mão da pessoa, ela vai ler. Ou chega alguém e comenta alguma coisa. É impressionante. Então, independente de técnicas, eu sempre oriento os clientes a fazerem isso. Eu também faço uso desse recurso. E eles vêm trazendo sempre boas notícias. Contato com o nosso eu superior. Nós precisamos nos lembrar cada vez mais que, como Jesus disse, vós sois deuses, podeis fazer o que eu faço e muito mais. E isso não está ligado a nenhuma religião, né? E a pessoa poder encontrar essa fonte que tudo é dentro de si. Nossa. Essa é uma proposta que dá para fazer quietinho, no silêncio do seu quarto, né? É Eu achei emocionante. incrível. É mesmo, fiquei. Maravilhoso. Nossa, é lindo. E para quem quiser fazer um acompanhamento com você, fazer uma sessão, ou até mesmo conhecer mais o seu trabalho nas redes sociais, deixa suas redes sociais pra gente, algum contato, pra gente deixar aqui embaixo no cardzinho. Eu falo agora? Pode falar. Eu tenho um canal no YouTube que se chama Terapia Regressiva. Ai, eu já assisti uns lá, achei muito bons. Terapia Regressiva e Captação Psíquica. E eu tenho um Instagram que é Regressão e Captação Psíquica. Maravilha. Muito obrigada, Angélica. Foi um prazer, gente. Eu amei, assim, de verdade. Foi muito esclarecedor. Queria saber muito mais coisas. Infelizmente, a gente tem pouco tempo. Eu quero dizer que eu também gostei demais de estar com vocês. Me senti muito à vontade. Que bom. É a primeira vez que eu passo por isso. E a primeira vez de tudo é sempre, né? Sim. Mais desafiador. Desafiador. Mas eu me senti muito à vontade. Estou muito agradecida pela oportunidade. A gente que tá agradecida por você ter topado participar aqui, foi uma honra. Muito obrigada, viu, Angélica? Obrigada, Pra mim aprendemos também. demais aqui. Muito. A minha cabeça tá assim. Eu não vejo a hora de passar pela minha Estourei. sessão. Eu tô muito afim. Muita Só entrar em informação. contato. A gente vai. E para você que acompanhou até aqui, compartilhe esse vídeo para quem você acredita que está precisando. Todos nós temos nossas questões, né? Mas às vezes a gente precisa de um empurrãozinho, uma ajuda para entender o que está acontecendo. Então compartilha para outras pessoas e seguir a gente em outras redes sociais também, né, André? Exatamente. YouTube, Spotify, TikTok, Instagram, LinkedIn. E é isso aí. Todas as redes. Todas as redes, para vocês não cansarem de olhar pra gente. E trazendo sempre conteúdo que vai fazer a diferença na vida de você, de um colega, de um pai, de uma mãe, de um filho. Então, sigam-nos, porque é legal pra caramba. Tem muita coisa interessante, muita coisa legal. Muito. E é isso, vamos ficando por aqui. E muito obrigada novamente, Angélica. Eu que agradeço. Um abraço a todos que nos acompanharam. E até a próxima, então, Tchau, gente. tchau. Beijo. Tchau, tchau.